Olá pessoal, o Câmara Aberta de hoje fala sobre uma doença inflamatória da pele caracterizada por lesões avermelhadas e que descamam, a psoríase. De origem desconhecida, ela atinge cerca de 3% da população mundial e pode aparecer devido ao estresse, traumas ou irritações na pele, entre outros fatores. Ainda não há cura, mas há tratamento e é preciso chamar a atenção da sociedade para o assunto. A psoríase não é contagiosa e o preconceito tem atrapalhado a vida de quem trata a doença. Quem esclarece esse assunto para a gente é a dermatologista a doutora Esther Bastos Paletó, que vem falar também sobre como a gente cuidar da saúde da nossa pele no dia a dia. A Câmara Aberta está começando. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Doutora Esther, também seja bem-vinda, bom tê-la aqui. Muito obrigada, Lael, pelo convite, é um prazer estar com vocês. Doutora Esther, quando a gente tem o primeiro contato com informações sobre a psoríase, e eu me coloco como caso, né, quando eu li pela primeira vez sobre a psoríase, a gente gera uma certa preocupação. A gente lê que não tem cura, lê que a origem é desconhecida, como eu falei nessa abertura, e gera-se um susto até talvez. Há motivos para a gente ficar preocupado ou tem tratamento, tem como cuidar? Que doença é essa? Bom, então vamos lá. Não existe motivo para uma preocupação tão grande porque é uma das doenças mais estudadas hoje no mundo. E esse nome não tem cura, eu acho muito pesado. Outras doenças como hipertensão, diabetes, a gente não faz um tratamento curativo e ninguém sai com um peso tão grande do consultório médico. Então, a psoríase, realmente, o tratamento não é curativo, mas, como você bem falou, tem tratamento. Então, isso é muito, muito importante. E a psoríase, como uma das doenças mais estudadas na atualidade, já existe um conhecimento muito amplo a respeito da sua genética, a respeito da imunologia que está envolvida. Então, a gente já conseguiu detectar várias moléculas envolvidas e, graças a esse avanço da medicina, também temos um arsenal terapêutico bastante avançado, moderno, com drogas eficientes e novos medicamentos que estão para chegar. O que é que caracteriza essa doença, doutora Esther? Bom, a nível cutâneo vai se caracterizar por manchas avermelhadas que descamam, recoberta por escamas, principalmente nas áreas de traumas do corpo, como cotovelos, joelho, couro cabeludo, algumas vezes podendo até confundir com uma caspa mais severa, podendo outras áreas do corpo também ser acometida. Coceira, queimação, alguma dor, são sintomas também? Sim, algumas vezes pode existir a sensação de coceira. Quando a psoríase ela atinge a parte dos pés, da planta dos pés, que vai ser parecido com os pés rachados, algumas vezes as fissuras, os rachões que existem nos pés, pode ter a sensação de queimor e de ardor. Agora, algo interessante é que antigamente a gente achava que a psoríase era uma doença exclusivamente da pele. Nós sabemos hoje que ela também tem um acometimento dos ossos e que algumas vezes, algumas formas de dores nos ossos é o acometimento da psoríase. E ela pode também afetar, contribuir para que a pessoa que é portadora da psoríase tenha outras doenças associadas. Essas outras doenças associadas a gente vai dar o nome de comorbidades. Então, vai ser muito comum pessoas ouvirem o nome comorbidades. Então, isso significa outras doenças associadas em que a psoríase predispõe a acontecer. Para a gente continuar entendendo, a senhora esclarecendo para a gente, vamos assistir uma reportagem. A Gabriela Luna foi às ruas com os cinegrafistas Alexandre Nogueira e Sérgio Camalaú, saber se a população conhece a psoríase e qual a reação das pessoas ao observarem a doença. Vamos assistir. Se você encontrasse alguém com este tipo de mancha, teria medo de chegar perto desta pessoa? Acha que ela está com uma doença contagiosa?
Pois saiba que a psoríase realmente é uma doença de pele, mas não é contagiosa. Ela atinge principalmente os joelhos, cotovelos e o couro cabeludo. Alguns fatores, como o estresse e também a genética, contribuem para o aparecimento da doença. O senhor sabe o que é psoríase? Não, senhora. Nunca ouviu falar? Não, primeira vez. Nunca ouviu falar nesse nome? Não. Nenhuma doença de pele? Psoríase. Nunca ouviu falar? Não. Tu já ouviu falar numa doença chamada psoríase? Não. Nunca ouviu esse nome? Não. Em se tratar de doença de pele, alguma coisa assim? Não. É uma mancha na pele, né, que irrita e tem tratamento, né? As imagens aí, que doença é essa? É alguma doença causada por fungos? Não. Já tinha visto algo parecido? Algumas imagens na internet só. Tem ideia do que seja? Não. Hanseníase não. Hanseníase é o nome correto, não. Não é hanseníase, não. Alguma coisa relativa... Nossa. Uau. Aí eu já não sei se é câncer de pele, né? Mas que a coisa séria é, né? Já O tinha que é visto isso? algo assim do tipo? Não, desse jeito não. Se uma Especialmente... pessoa assim, teria algum tipo de preconceito de chegar junto? Acha que é uma doença contagiosa? Não, eu acho que eu iria me informar antes, né? De tomar alguma atitude preconceituosa, né? Mas que assuste, eu tenho certeza que muita gente deve olhar e imaginar logo de cara que é uma coisa contagiosa, né? Agora, me diga o que é. Psoríase. Ah, psoríase. Já ouviu falar? Já. É uma doença incurável, né? Que ataca de tempos em tempos, dá na cabeça, mãos, cotovelos. Se aparecesse uma mancha dessa na tua pele, o que é que tu faria? Qual seria a tua reação? Ficava muito, sei lá, Eu assustada. corria pro médico para ver. Tinha que ver, né? Falar com como é o nome? Dermatologista para ver. Sabe do que se trata? Não. Psoríase. Nunca ouvi falar. É uma doença da pele, Nunca ouvi falar. mas não pega. Sério? Pois parece ser contagiosa. Teria medo de chegar junto de uma pessoa com essas manchas? Teria preconceito? Eu acho que medo não, mas a gente ia ficar meio receosa, né? De ficar perto sem pegar. Eu imagino que a pessoa que tem essa doença deva sofrer demais, né? Deva sofrer muito, inclusive com preconceito. A desinformação às vezes também colabora. Você estar informado sobre as coisas é sempre melhor, né? O conhecimento é sempre melhor do que a ignorância. Tá aí, o conhecimento é sempre melhor do que a ignorância. A gente precisa desse conhecimento, né, doutora Esther? Com certeza. A gente observa que a população desconhece mesmo o que é psoríase. A gente viu o receio de algumas pessoas de dizer que se encontrasse alguém com aquelas manchas ia ficar, né, meio receoso ali de se aproximar. E não é contagioso, doutora Esther, mesmo? Não, não é contagiosa. Então, realmente, a psoríase, ela precisa que a gente promova ações de esclarecimento sobre a doença, principalmente quebrar esse estigma de preconceito que existe sobre a psoríase. A psoríase, ela não é contagiosa. Não sendo contagiosa, eu posso desenvolver a psoríase de que maneira? O que é que pode causar em mim, em qualquer cidadão, a psoríase? Bom, a psoríase, ela tem 2 picos de incidência que a gente vai dizer que é uma doença bimodal. Um em torno da 2ª ou 3ª década de vida, ou seja, 20 e 30 anos, e outro em torno da 5ª década de vida, ou seja, em torno de 40 a 50 anos. Contudo, pode aparecer em qualquer idade, inclusive antes dos 18 anos, que a gente vai dizer que é uma psoríase pediátrica. Então, a pessoa, ela tem esse componente que foi determinado geneticamente e vai ter os fatores que nós vamos dizer, os fatores de gatilhos que podem fazer com que se inicie a placa de psoríase, que é a placa de psoríase, mancha avermelhada, recoberta por escamas. Obesidade, tabagismo podem contribuir de alguma maneira? São fatores que contribuem sim. O campeão é o estresse. A senhora falou do fator hereditário. Ele é decisivo ou uma pessoa que não tenha um histórico pode ainda assim desenvolver a psoríase? Tem alguns casos de psoríase que a gente não consegue identificar um antepassado, tá? Então, a gente
pode classificar geneticamente a psoríase como tipo 1 e tipo 2. A tipo 1 seria que teria um início mais precoce e que a gente conseguiria identificar antepassados de psoríase. E a psoríase tipo 2, ela tem um início mais tardio, ela é mais fácil o manejo e nesses pacientes a gente não consegue identificar os antecedentes pessoas da família que tenham a psoríase também. Na reportagem da Gabriela Luna, a gente observou a reação de uma senhorinha de dizer: eu vou procurar o médico, né? Ela até titubeou no nome do dermatologista, mas ela foi para a atitude correta: vou procurar o médico. Sim. A gente deve procurar esse médico se perceber o quê, doutora Esther? Bom, qualquer doença de pele, qualquer alteração da pele, as pessoas devem procurar o médico dermatologista. Isso sim. Então, em termos de se pensar em psoríase, como já foi bem colocado, imagens muito boas colocadas por vocês, inclusive que vocês trabalham na entrevista. Agora, não só a psoríase, mas qualquer lesão de pele deve-se procurar o dermatologista. A gente tem mais um VTzinho aí de uma campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia sobre a psoríase. Vamos assistir e a gente volta comentando. Tá aí. Eu fico imaginando, doutora Esther, como a discriminação que a gente viu ali, de fato, deve atrapalhar no tratamento. Eu acho que para qualquer doença, um paciente está com a autoestima bacana, né, está de bem consigo mesmo, deve interferir no tratamento. No caso da psoríase, deve ser também assim. Sim, mas eu digo que a autoestima, a qualidade de vida, ela vai estar principalmente comprometida principalmente antes do tratamento, em que a gente vai ter as placas em atividade. Então, quando se inicia o tratamento da psoríase, como o próprio VT mostrou, a gente consegue ter um controle das lesões da psoríase. Também é muito importante iniciar o tratamento também pensando no dano articular de quem tem a psoríase de acometimento ósseo, da não progressão óssea também desse paciente, tanto a nível de pele como óssea. Então, quando se inicia o tratamento, a gente percebe que existe um resgate muito grande da qualidade de vida dos pacientes portadores de psoríase. E o isolamento, como mostrou o VT, na prática a gente vê que acontece, a própria doença em si tem um peso muito grande para quem tem, então ela vai variar desde uma psoríase leve, uma psoríase moderada, uma psoríase grave, e que a gente vê que muitas vezes o próprio preconceito é dentro do âmbito familiar. Às vezes é uma dificuldade de relacionamento entre marido e mulher, às vezes numa festinha de aniversário, a gente escuta muito isso dos nossos pacientes, que as pessoas da própria família não querem chegar perto, a autoestima baixa, dificuldade numa entrevista para o emprego, às vezes demissão, ou não consegue estar no meio do trabalho, como também às vezes é o quadro articular que atrapalha essas pessoas a desenvolver suas atividades profissionais, dentro de um ônibus que a pessoa não quer sentar do lado, ou até mesmo numa missa, que eu já escutei isso de uma paciente que foi assistir uma missa e no banco que ela sentou, as pessoas não queriam sentar do lado. Então, preocupado com isso, nós dermatologistas, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, com todo esse contexto do que é a psoríase, a gente promove no mês de outubro a campanha de conscientização de psoríase. Inclusive, foi criado o Dia Municipal, né, da Psoríase. Sim. A gente vai falar sobre tudo isso no segundo bloco. Vamos fazer uma pausa rápida. Na sequência, então, continuamos aqui com a doutora Esther Bastos Paletó, esclarecendo sobre psoríase, e ela ainda vai passar para a gente algumas dicas para cuidar da saúde no dia a dia. Até já!
Câmara Aberta está de volta, hoje recebendo a dermatologista Esther Bastos Paletó, que nos esclarece sobre psoríase. Também vai passar umas dicas para a gente sobre como cuidar da saúde da nossa pele no dia a dia. Doutora Esther, pegando ainda a deixa do finzinho do primeiro bloco, a gente falando do preconceito existente com a doença, e a senhora falava que foi criado, né, o Dia Municipal, né, foi criado aqui, inclusive foi propositura do vereador Santino, já existe o Dia Mundial, exatamente para chamar a atenção da população para essa doença. A programação montada, como é que está sendo explorado isso aqui na Paraíba? Sim. Então, o dia 29 é o dia de atenção, o Dia Nacional de Atenção à Psoríase, e a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a nível nacional, promove a campanha de conscientização da psoríase, de esclarecimento do que é a psoríase. Então, essa campanha se desenvolve pela SBD, Sociedade Brasileira de Dermatologia, através de suas regionais e dos serviços credenciados. Então, o Hospital Universitário, o HU, da Universidade Federal da Paraíba, é um serviço credenciado da SBD. Além de ser um serviço credenciado da SBD, lá funciona o Centro de Referência de Apoio e Tratamento da Psoríase do Estado da Paraíba. Então, como temos essa identidade, nós colaboramos com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, somos credenciados a ela e promovemos a campanha. Então, este ano, a campanha promovida pelo serviço, pelo HU, a abertura da campanha será segunda-feira, dia 20, às 11h30 da manhã, no auditório do HU, em que o arcebispo da Paraíba, Dom Aldo Pagotto, irá dar palavras de acolhimento para os pacientes portadores de psoríase, familiares e amigos. Do dia 21 ao dia 24, haverá um ciclo de palestras a níveis dos postos de saúde da família, nos 5 distritos do município, às 7 horas da manhã, em que a Academia de Medicina, Enfermagem e Terapia Ocupacional da Universidade Federal da Paraíba irá participar. E o ápice da campanha, que todos os anos nós promovemos no Busto Tamandaré, no dia 25, das 6 às 8 horas da manhã, estaremos lá com uma tenda em que a equipe de saúde, os dermatologistas da Sociedade Regional de Dermatologia estarão lá presentes para prestar esclarecimento à população sobre psoríase. E no dia 29, aqui na Câmara, estaremos comemorando um ano do Dia Municipal de Atenção à Psoríase, que será às 3 horas aqui na Câmara, em que todos estão convidados. Então, convidamos a todos a participar desse evento, dessa agenda, que foi feita com muito carinho, pensando nos pacientes portadores de psoríase. Bacana, ter informação nunca é demais, é sempre necessário. Não, é como disse a pessoa entrevistada, o senhor que foi entrevistado. Exatamente. Muito feliz na frase dita. Doutora Esther, para a gente encerrar o assunto, eu ainda tenho 2 dúvidas aqui. Primeiro, para tratar a psoríase, são cremes, são comprimidos, é laser? Como é que se trata a doença? Bom, vai depender do grau de acometimento da psoríase, certo? Então, o tratamento é desde feito ao uso de medicamentos tópicos, através de fototerapia, que são cabines que simulam a radiação solar, medicamentos orais e também medicamentos injetáveis. Então, o que vai determinar o tipo de psoríase que a pessoa tem, a extensão, a localização, se tem acometimento ósseo ou não, e qual tipo desse acometimento ósseo. Então, o dermatologista e o reumatologista, ele anda de mãos dadas no tratamento da psoríase. Muito importante a junção desses 2 especialistas. E também do oftalmo, porque quem tem um cometimento articular pode ter cometimento a nível dos olhos também. E temos essa estrutura aqui na Paraíba. O HU oferece essa estrutura, sim, inclusive. Exatamente. Lá, o Hospital Universitário, o Centro de Psoríase, a porta de entrada, a porta aberta, é um ambulatório de dermatologia, que faz só esse tipo de atendimento de psoríase na segunda-feira. Existe, lógico, os outros setores de dermatologia que tratam as outras doenças. A gente está falando do Centro de Psoríase. E que trabalha conosco com a equipe multidisciplinar. Temos terapia ocupacional, a turma da reumatologia, a gastro, a oftalmo e outros especialistas de uma forma integrada
porque assim nós vemos o paciente de psoríase, nesse contexto integrado, vemos ele como um todo. Há como prevenir, doutora Esté, a doença? Não, infelizmente não. A psoríase não é uma doença que, como o câncer de pele, que a gente tem alguns cuidados, não. O que a gente pode é dar diagnóstico rápido da psoríase, a gente pode prevenir alguns danos ósseos, a gente tem muita atenção para a parte articular, para que a doença não tenha progressão articular. A gente sabe que como a doença ela predispõe a obesidade, aumento de colesterol, triglicerídeos, põe o paciente em risco de outras doenças, a gente tem como obrigação ver esse paciente de uma forma completa e investigar se existe alguma dessas outras doenças associadas e tentar impedir que que a doença ela se estenda, que ela tenha um comprometimento maior, como também a parte da integridade da pessoa no seu eu. Isso sim, esse cuidado, essa prevenção das complicações, a gente tem como ajudar o paciente. É possível controlá-la e o paciente viver uma vida normal, de 80 anos de idade, de 90, enfim? Sim, a intenção é essa. O nosso objetivo é clarear as lesões de pele em no mínimo 75%. No mínimo. Ok, vamos assistir mais um vídeo, uma campanha que a gente tem aí. E na volta a gente muda de assunto também. A gente encerra a psoríase e vai pegar umas dicas aqui com a doutora Esther. Vamos ver. Eu tenho psoríase. Eu também. Quase 3% da população tem. Mas esse não é o maior problema. Porque tem tratamento. O problema é que pouca gente sabe que psoríase não é contagiosa. Mas o preconceito é. Então, quer saber? Eu não me escondo, não. Eu tenho psoríase, mas ela não me tem. Curta, abrace, compartilhe. Psoríase não é contagiosa. Respeito é. Tá aí, o preconceito pode ser contagioso, mas o respeito também é contagioso e a gente estando bem informado vai, sem dúvida, conseguir uma qualidade de vida melhor para esses pacientes, né, doutora Esther? Com certeza. Queremos aproveitar aqui a sua participação, doutora Esther, também para pegar umas dicas, ficou bem, acho que esclarecido aí o tema psoríase, pegar umas dicas com o verão se aproximando, a próxima estação, a gente se expõe mais ao sol na hora do lazer ou mesmo para trabalhar. E aí queria saber da senhora, primeiro, a gente vê muito no noticiário a importância do protetor solar, que ainda muita gente não vê que seja necessário. Aí eu lhe pergunto, esse uso do protetor deveria ser necessário como escovamos os dentes todos os dias, como tomamos um banho todos os dias, deveríamos também incorporar no uso diário assim? Sim, Lael, adorei sua colocação, é isso mesmo. Da mesma forma que a gente tem o hábito de escovar os dentes, deveríamos ter o hábito também de usar protetor solar antes de sair de casa e reaplicá-lo durante o dia. Você está de parabéns, adorei. Eu uso protetor solar todo dia mesmo. Agora, doutora Esther, tem gente que não vê essa importância, às vezes tem até um preconceito, acha que não é necessário, acha que isso não protege. Ainda existe isso, infelizmente? Existe, mas eu acho que o maior problema não é nem tanto esse, é a questão do hábito mesmo. Tem muitas pessoas que têm consciência da importância do protetor solar, mas não têm o hábito de usar ou o hábito de reaplicar. E a gente já começa a ver isso um pouco modificado nas pessoas mais jovens, nas crianças, do que nas pessoas que estão em idade mais avançada, que o tempo vai mudando e os hábitos ficam diferentes. Mas infelizmente ainda existe uma resistência muito grande em relação ao uso diário do protetor solar. E o câncer de pele é o principal tipo de câncer para homens e mulheres, né? E o protetor ajuda nessa prevenção. Sim, é uma das armas que dispõe o uso da proteção solar. Agora, para quem não tem muito hábito, outra dica que assim, também vale a pena usar protetor solar é que em termos do envelhecimento da pele, que o sol ele também causa envelhecimento na pele, diminui a flacidez, provoca algumas manchas indesejadas. Então, assim, além de se utilizar o protetor solar no sentido de prevenir o câncer de pele, também tem outros pontos positivos no uso do protetor solar. A nossa equipe foi às ruas também, né, para ver casos de pessoas que se expõem o dia inteiro no sol, para que a doutora Esther possa comentar essa situação. Vamos assistir. O que a senhora faz para se proteger desse solzão? Protetor solar. Mas mesmo assim com protetor solar, a minha pele, minha cor. Saiu minha cor.
tô morena, né? Tem que ser protetor de vez em quando, né? Mas não aguenta porque o calor não derrete o protetor, entendeu? E vai suando os olhos, tudo. Aí não dá para passar bastante protetor o dia todo, entendeu? E também se for passar protetor o dia todo, você não aguenta com a quentura, o sol que vem, o mormaço que vem. Então você fica grudento demais, deslizando demais, sem ter água para você tomar banho. Minha filha trabalha no seu jeito, fazer o quê? Nem um bonezinho? Não, não gosto não. Protetor solar? Às vezes eu coloco, né? Com certeza. Modo sol, muito quente. O senhor sente o sol quente na pele? Com certeza. Ou tem hora que tem que recolher para a sombra, para não aguenta não. É quente demais. Eu não compro um protetor não, mas eu uso uma sombrinha dessa aqui, ó, para quebrar o galho. Bonezinho, chapéu? Não, não gosto não. Só a sombrinha mesmo? Só sombrinha. E dá conta para parar esse sol todo, esse calor todo? Dá, não dá suficiente não, mas dá para quebrar o galho, né? Tá aí então, ô doutor Esther, a gente viu cada um mostrou seu problema. Ah, mas eu vou suar, mas o boné eu não gosto de usar. Como é que a gente consegue aconselhar aquelas pessoas? A senhora, por exemplo, que diz que não dá para passar protetor nela toda, uma roupa ajudaria ali? Como é que a gente aconselha eles ali para a gente encerrar o programa? Bom, sendo bem rápido, vou dizer que existem vários tipos de protetor solar de maneiras diferentes. Então, se um escorreu, vai existir um outro que fixa melhor. Então, a gente tem protetor solar hoje, que é chamado multifuncionais inteligentes, que além de ser protetor solar, vai ter outras substâncias agregadas que vai ajudar. Então, para quem tem pele oleosa, tem protetor que ajuda a reduzir o óleo. Para quem tem pele seca, tem protetor que ajuda a hidratar a pele. Inclusive, já tem até associado ao protetor substâncias que fazem rejuvenescimento cutâneo. Então, o ideal seria escolher um protetor que se adequasse à pele e que não causasse esse problema. As roupas também protegem contra a radiação solar, até uma camiseta branca já protege. Só que a cor da camiseta e o tipo da malha vai diferir nesse grau de proteção, umas menos, outras mais. Agora, o que me chamou a atenção foi a pessoa que mostrou uma sombrinha e disse, eu uso também a sombrinha. Então, o alerta que eu quero dar é que se a sombrinha for de nalho, a radiação ultravioleta está passando, não está sendo protegida. Existem alguns tipos de materiais de sombrinha que não deixa a radiação passar e umas que estão laminadas embaixo, mas a maioria das vendidas deixa a radiação passar sim, em torno de 75%. Inclusive aquelas tendas brancas de nalho que as pessoas colocam na praia, aquela deixa passar. Então as tendas deveriam ser não de nalho, mas de lona, certo? E tenha o apropriado. Tá ótimo, doutora Esther. A gente já marca uma outra ocasião para a senhora vir também dar todas essas dicas sobre a proteção ao sol. E muito obrigado pela presença aqui hoje. Muito obrigada a você, Lael, pela oportunidade de estar aqui. A gente agradece também. O Câmara Aberta de hoje termina aqui. Muito obrigado pela companhia e até nosso próximo encontro. Tchau.